Então o profeta Eliseu, diga profeta Eliseu, chamou um dos filhos dos profetas. Chamou quem? Em outras versão aqui diz, chamou um dos discípulos. Chamou um dos líderes em treinamento. Chamou um dos anjos da guarda. Chamou um dos o quê? Anfitriões. Chamou o quê? Alguém que não tinha ainda autoridade para quê? Ungir o capitão Ageu. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Ageu, filho de Jeosafá, filho de Nissim, entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o para a câmara interior. Diga, câmara interior. Em outras palavras, ele está a dizer, leva-lhe para o quarto, num sítio que ninguém estará para atrapalhar. Em outras palavras, está a querer dizer que leva-lhe para o lugar secreto, lugar santo dos santos. Lá onde não tem ninguém para interferir no assunto de Deus. Lá onde Deus vai falar, vai fluir de forma clara e à vontade. É o que está a querer nos dizer aqui. Ok? Toma o vaso de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: o Senhor unge-te rei de Israel. Então abra a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor de Israel: unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor na mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos do Senhor disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faz-nos saber. E disse: assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada uma da sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram buzina, e disseram: Jeú reina. Amém. Aleluia. Bom, ao ler esse texto, ou ao ouvir o que eu acabei de falar aqui, nós percebemos claramente que há algo sobrenatural aqui. Deus manda Eliseu pegar um dos profetas, um dos líderes em treinamento, vou dizer assim, um dos seus alunos de profetas, para ir e ungir um rei. Se nós pararmos de analisar, isso não faz muito sentido ao nível natural. Se nós pararmos de analisarmos, quem devia ungir um rei era um profeta. Obrigado, pastor. Quem devia ungir o rei era o profeta. Nesse caso, ou os profetas ou o próprio Eliseu. O que eu estou a querer dizer aqui, ou o que eu quero levar a igreja a perceber, ou o que eu quero levar a igreja a trilhar comigo nesse raciocínio, é que Deus chama um improvável para fazer diferença neste tempo vindouro. Deus nos chama a nós como
começando de mim, improvável, para vir fazer diferença neste tempo. Deus nos chama, cada um de nós, para vir ser canal de transformação neste continente. Deus chama vocês jovens, com os problemas que têm, vícios de drogas. Deus nos chama para experimentar o maior mover da face da terra. Deus nos chama para fazer diferença aqui nesta cidade. Deus nos chama, nós como improváveis, para ser canal de influência. Talvez você pense, mas este contexto aqui é um bocadinho estranho o que está acontecendo aqui. Como assim Deus chama um aprendiz de profeta para ir e ungir um certo capitão a rei? E o interessante é que, se nós prestarmos atenção no versículo que eu acabei de ler, no versículo 1, ou em todo o decorrer da história, em nenhum momento ouve-se falar do nome desse homem. Em nenhum momento ouve-se falar do nome desse improvável que eu quero aqui falar. Quer dizer, nós percebemos que ele age nos bastidores para fazer a diferença. Ele age na surdina, ele age escondido. Interessante, se formos já ver aqui, Eliseu diz, olha, vai, unge e sai dali a correr. Não faz muito barulho. Você chega, deita o óleo de unção. Você chega e unge. Você chega, improvável que você é, declara a palavra que eu te disser. Sai dali sem fazer barulho. O que é que nós entendemos aqui? É que o profeta liberou uma palavra sobre o seu líder em treinamento e ele decidiu obedecer. O profeta declarou, deu uma missão e ele decidiu obedecer sem reclamar. O que nos faz lembrar isso? A obra consumada da cruz. Meu Deus. Jesus veio, entregou-se, participou de tudo que participou sem reclamar. Meu Deus, isso é forte. Jesus entregou-se, não precisou fazer barulho. Deus disse, vai, entrega-te. Eu tenho um assunto com este mundo, eu tenho um assunto contigo, pastor Lero. Assuma os pecados dele. Jesus somente disse sim, que se cumpra a tua vontade. O improvável aqui disse sim, que se cumpra a tua vontade. Em nenhuma parte fala acerca do nome deste profeta, deste líder em treinamento. Vou usar essa expressão aqui, desse talmidim. É isso, pastora. Esse homem que estuda as escrituras, nenhum momento fala dele. Só diz que, olha, Eliseu mandou, enviou-lhe. Aqui nós vamos entender 3 pontos que foram abordados aqui. Primeiro ele disse, cinge os teus lombos. Depois disse, leva um azeite contigo. E não fala nada. Quando terminares a missão, sai e vá embora. Cinge os lombos. Levanta-te, prepara-te, organiza-te. Levanta, organiza-te. Mas é interessante aqui que nós percebemos que Deus está a liberar uma unção, está a liberar uma autoridade sobre a igreja hoje, neste tempo. É interessante que nós percebemos que Deus está a despejar autoridade sobre os improváveis. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar. Precisamos receber isso de uma forma que essa missão, essa unção venha e encontre lugar para se manifestar. Deus não pode manifestar-se enquanto ainda estamos carregados de odres velhos.
Ele não pode liberar uma unção, um óleo novo sobre nós, se primeiro nós não nos desfazermos daquilo velho que está cheio em nós. Então, nós precisamos nos desfazer daquilo que está cheio, que está apertado, aquilo que não condiz com o novo de Deus. Nós várias vezes dizemos, olha, eu quero fluir na célula, quero fluir em autoridade, quero fluir nisto, naquilo, quero ser pai diferente, quero ser mãe diferente, quero ser uma pessoa, um homem de Deus. Mas existem coisas ainda, existem odres velhos que nós precisamos tirar para fora. Existem odres velhos que precisam sair dentro de nós. Eu, quando falo de odres velhos, estou a falar aqui de certas atitudes que nos impedem de fluir. Eu, quando falo de odres velhos aqui, estou a falar daquilo que você insiste em levar consigo para esse novo tempo que você está a viver. Eu falo aqui de coisas que você já devia ter deixado lá atrás, porque olha, Deus está a te chamar para uma nova coisa. Deus está a te chamar para um novo fluir. Deus está a te chamar para uma nova unção. Deus te chama para experimentar algo novo. Deus te chama para experimentar nova autoridade no mundo espiritual. Deus te chama para ser influenciador. Se vamos prestar atenção aqui nesta leitura, Deus chamou o improvável para ir ungir um rei. Deus nos chama para entrar num estilo, ou num padrão, ou num mundo em que nós vamos ser influenciadores de pessoas que têm poder de decisão. Nós vamos entrar, pastor Helder, num sítio que nós vamos influenciar alguém que tem poder de decisão, de mudar leis, de mudar estatutos, de mudar condições, de mudar palavras, de mudar situações em que nós se encontramos. Você não está a perceber o que eu estou a dizer. Como é que chama aqueles ajudantes do presidente, aqueles que ficam lá? Tem um outro nome que eu vou encontrar aqui. Não, os conselheiros. Você não conhece o conselheiro do presidente. Ou você até pode conhecer, mas são pessoas que ficam por detrás. Pessoas que lhe influenciam a tomar decisões. Apesar de que agora o presidente tem conselheiros que, pronto, ele vai lá, fala muita bobagem às vezes, mas pronto. Mas Deus vai chamar a ti, a partir de hoje. Queria só criar um quebra-gelo aqui. Você vai ser aquele que Deus separou, melhor, você é aquele que Deus separou para influenciar este povo. Para ser influenciador de boas novas. Através da tua vida, através da autoridade que Deus está a liberar sobre ti, improvável, através da unção que Deus está a liberar sobre mim, improvável, Deus vai nos colocar em situações que nós nunca imaginamos. Mas para tal, os odres velhos precisam ser deixados para trás. Principalmente você que está a dormir aí. Então, eu quero que a gente trilhe nesse entendimento, que a gente perceba o que Deus está a fazer, o que Deus quer fazer na nossa vida. O que eu quero dizer aqui é que Deus não olha para a nossa habilidade natural. Se você é formado nisto, se você estudou isso, se você fez isto, aquilo, se você é isso, não. Deus trabalha contigo no secreto. Deus trabalha contigo no secreto, como o pastor Helder disse, de dentro para fora.
Deus começa a trabalhar o teu interior, começa a ministrar no teu coração, começa a falar na tua vida. Do jeito, do tempo que você ora, a partir do momento que você separa para ter uma intimidade com Ele, começa a trabalhar. Começa a trabalhar um assunto de vocês os dois. Por quê? A partir do momento que você decide se desfazer do seu ego, a partir do momento que você decide desfazer de odres velhos, ele começa a encher, que essa unção vai se transbordando para fora. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Por isso é que eu dei o tema desta palavra como autoridade dos improváveis. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Mamanas, vocês têm autoridade. Mamanas, vocês têm autoridade. Então, o que eu quero dizer aqui é que homens de autoridade ungem reis. Homens de autoridade fazem a diferença. Homens de autoridade entram em lugares que jamais imaginamos estar. Talvez você se olhe no teu trabalho, no status que você tem, no nível acadêmico que você tem e pense, olha, eu não sou capaz de desenvolver aqui. Eu não sou capaz de fluir aqui. Mas Deus está a chamar, está a levantar uma geração de homens improváveis para fazer a diferença. Deus está a levantar uma geração de homens incapazes, mas que eles decidiram andar segundo a palavra liberada sobre a vida deles. Deus está a chamar-nos para fazer diferença nessa geração. Deus está a chamar-nos para onde quer que a gente entre, o nome dele seja glorificado. Deus está a chamar-nos para governar. Mas é interessante aqui que não é para governar, não é para nós aparecermos, não. É para nós sermos influenciadores. É para nós agirmos nos bastidores, na calada, no silêncio. Onde quer que a gente esteja, ali sentadinho, ali como é que chama o menino, claro, o Paulo ao lado dele. Pablo. Ali sentadinho, nós não estamos a ver nada do que ele está a fazer, mas ele está a fazer aqui grande coisa. Nós não estamos a ver o que o Pablo está a fazer, mas de repente, pá, fixou um versículo ali. Vocês estão percebendo? Então já posso terminar a palavra, vocês já perceberam o que eu quero dizer. Eu posso terminar a palavra aqui, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Ele está escondido, ninguém o vê, mas o que ele faz é visível. Você está escondido, mas o que você faz é visível. O interessante é que eu nem sabia do nome dele, como grande parte aqui não conhece o nome dele. Só os que estão a perceber o que eu quero dizer, né? Então, o que eu quero dizer é que Deus está derramando sobre a igreja uma unção no secreto. Pastora Zemar, no secreto. No secreto. Autoridade no secreto. Não é por força, nem por violência, mas através do Espírito que está sobre nós. Ele vai se manifestando. Vai se manifestando, pastora Zemar, sem barulho. Sem barulho. Está quietinho ali, mas está a fazer barulho aqui. Ele, ó, sobe lá ali e diz isso, aquilo. Pessoa lá, chega, meritíssimo, isso. O povo é um homem ungido lá atrás. O conselheiro do rei. Deus nos chama para governar neste país. Deus nos chama para exercermos o poder, exercermos a autoridade no mundo espiritual.
Então nós precisamos aqui entender algumas coisas. Precisamos entender que, olha, Deus está a chamar-nos para exercer autoridade, mas existe o poder. Deus está nos a chamar para exercer uma autoridade sobre aquele que tem poder. Vamos lá. Dando um exemplo prático, um exemplo claro aqui. Quero contar acerca da história de Davi e Saul. Saul exercia poder. Davi exercia autoridade. Saul tinha poder de governar, tinha poder disso, mas Davi tinha muita autoridade. Poder aponta por algo que um homem estabeleceu, mas autoridade aponta para algo que Deus estabeleceu. Saul foi desabilitado, mas é interessante que andava em paralelo com Davi. Saul foi desabilitado e Davi foi habilitado. Deus está a levantar Davis nesta nova geração. Deus está a levantar Davis neste novo tempo. Homens com autoridade. A autoridade dos céus. Não se preocupe com o poder. Não se preocupe com quem está à frente. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei qual é a minha identidade em Cristo Jesus. Eu sei qual é o lugar que eu ocupo nas regiões celestiais. Eu sei o porquê de Deus ter me separado, ter me escolhido lá nas malhas. Eu sei. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu tenho autoridade. Eu sei que eu tenho unção. Mas logo nós percebemos aqui que, olha, eu preciso, depois de ouvir isso tudo que o obreiro disse, eu preciso ter uma mudança radical na minha vida. Eu preciso mudar o estilo de vida que eu tenho para que eu possa provar dessa unção, dessa autoridade que Deus está a liberar. Eu preciso de uma mudança radical, primeiro, na minha comunhão com Deus. Eu preciso de uma mudança radical, segundo, na minha casa. Eu preciso de uma mudança radical no meu desenvolvimento, no meu relacionamento para com o próximo. Eu preciso me mudar, preciso me transformar, preciso me desfazer, preciso parar de cavar poços velhos. Preciso procurar novos poços. Novos poços apontam para uma unção nova. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus quer entregar à igreja neste tempo. Nós precisamos, de forma radical, levantarmos e dizer: essa situação em que eu me encontro não dá mais para mim. Esta situação em que eu estou, chega, basta. Mas você deve pensar onde você está. Mas, obreiro, eu vim aqui porque eu já não consigo mais. Eu vim aqui porque eu estou à procura de uma resposta e você está no lugar certo. Eu vim aqui, obreiro, porque a minha vida já não dá mais. Você precisa de uma mudança radical. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós nos posicionarmos de forma radical e dizer: basta, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais essa situação que me retrocede. Eu não quero mais essa situação que me impede de fluir na minha célula, que me impede de fluir em Deus. Eu não quero mais essa situação que me impede de eu ser um homem segundo a palavra de Deus. Precisamos dizer um basta. Basta de inconstâncias, basta de andarmos sempre a olhar para trás. Basta. O caminho é para frente. O caminho é para frente. O nosso foco precisa ser Jesus. Nosso foco precisa ser aquele que já liberou tudo nas regiões celestiais. Então você deve pensar: olha, obreiro, vai doer. E sim, vai doer muito. Obreiro, tomar esta decisão vai doer, vai obrigar de mim abdicar de família, abdicar disto, vai obrigar de mim ter um posicionamento que já não condiz
Vai me tirar da zona de conforto? Vai. Mas a partir do momento que nós entendermos que precisamos mudar de forma radical, rapidamente o Espírito Santo vai se manifestar em nós. A partir do momento que a gente decide, olha, eu preciso mudar o meu estilo de vida, o Espírito Santo vai dizer, porque você entendeu, eu vou te capacitar. Mas que vai doer, vai. Que vai doer, vai. Que vai ser pesado, vai. Lembro-me quando eu me converti, eu já devo ter contado essa história. Eu entrei para a videira, comecei a caminhar e decidi, olha, basta certo tipo de vida, basta aquilo, eu quero seguir ao Senhor, eu agora sou homem posicionado, eu agora não me quero envolver mais nisto e aquilo. Mas os dias maus vieram. Caí muito. Mas sempre eu dizia, eu vou perseverar, porque eu sei que Deus tem algo para mim. Eu sei que Deus me chamou para algo grande. Eu sei que Deus me separou para algo infinitamente maior. E corro, persevero o tempo todo, porque sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, nós precisamos aqui, rapidamente, dizer, olha, Senhor, eis-me aqui. Deus hoje está a trazer um novo alinhamento para a nossa vida. Deus está hoje aqui a querer alinhar aquilo que estava distorcido. Deus está aqui hoje a querer alinhar aquilo que não condizia com as suas verdades. Mas esse alinhamento vai doer. Desculpa te dizer isso, mas se você quer entrar para aquilo que é o trilho de Deus, se você quer entrar para aquilo que é o caminho do vencedor, você vai passar por algumas situações delicadas, mas persevere. Mantenha-se firme. Olha para Jesus. Porque a partir do momento que a gente decide passar por esse processo, a partir do momento que a gente decide passar pelo fogo, Ele não vai permitir que a gente se queime. Então, você vai passar por um alinhamento, você vai experimentar uma situação difícil, mas Deus estará lá consigo. Deus estará lá consigo a habilitar, estará lá consigo a capacitar, estará lá consigo a trazer sabedoria, a trazer revelação daquilo que é o propósito dele para a sua vida. Em outras palavras, eu quero dizer que você precisa estar disposto. É a única coisa que Deus espera para nós nesse tempo. Ele quer liberar uma autoridade sobre nós. Ele quer nos qualificar para experimentar boas coisas. Mas nós precisamos estar dispostos. Você está disposto para isso? Você está disposto para experimentar as boas novas do Senhor? Então, você precisa se levantar e dizer, Senhor, eu quero viver o teu propósito. Aqui diz que, olha, pessoas de autoridade são geradas no tempo de crise. Pessoas de autoridade no mundo espiritual são geradas no tempo de crise. Pessoas de autoridade são geradas no tempo de crise. Você está passando por uma situação difícil. Quando você decide olhar para o Senhor, Deus diz, olha, eu vou dar uma porção nova sobre este homem. Eu vou dar uma autoridade no mundo espiritual, porque ele decidiu manter-se. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Então, você quer fluir em autoridade? Você vai passar por momentos de crise. Então eu preciso falar aqui agora acerca de 3 pontos para terminar, que esse homem, que não falam dele, teve que se posicionar.
ou 3 pontos que este homem, este Talmidim, teve. O primeiro ponto é cingir os lombos. Vamos perceber logo no primeiro versículo, ou no versículo 1 do verso 9, do capítulo 9, diz, então o profeta Eliseu chamou um dos filhos do profeta, outra versão diz, é um dos discípulos dos profetas, e ele disse, cinge os teus lombos. Uma das maneiras de nós vermos que um menino cresceu é quando os ombros dele são alargados. Cingir os lombos aqui aponta para maturidade. Cingir os lombos aqui aponta para alargamento. Vamos perceber que os levitas, sempre que carregavam a arca da aliança, eles colocavam aqui. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer, levanta-te, posiciona-te. Posiciona-te, homem e mulher de Deus. Posiciona-te, cinge os lombos na tua casa, cinge os lombos na tua célula, cinge os lombos no teu casamento, cinge os lombos no teu trabalho, cinge os lombos nos vícios, cinge os lombos naquilo que te impede de fluir na presença de Deus. Cinge os lombos. Levanta-te, marcha, posiciona-te, chama a existência. Diga, não, isso não é para mim, basta. Cinge os lombos. Um homem para ver que, olha, uma criança para ver que esta criança aqui já cresceu, já está preparada. Primeiro você vê os ombros dele. Começam a alargar-se. Cadê o Wesley? O Wesley está aí. Já está ali alto, vês que ele está... Vês que o Wesley já tem maturidade, ou já tem capacidade de exercer, de experimentar de um encargo, ou cargo de responsabilidade. O que eu estou a querer dizer é que nós precisamos cingir os lombos. Você sabe em que área da sua vida você precisa cingir os lombos? Você sabe em que área da sua vida você precisa se posicionar? Você sabe em que área da sua vida você precisa dizer, não, basta, eu não quero isso mais para mim. Você sozinho sabe em que área da sua vida você precisa de tornar-se maduro. Você precisa de ser alguém posicionado. Então, no segundo ponto aqui, fala acerca de estar cheios do azeite. Para você ungir um rei, você precisa levar consigo azeite. Azeite aqui aponta para o Espírito Santo. Para você ungir um rei, você precisa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar sabedoria. O Espírito Santo vai te dar habilidades. Vai te dar habilidades para falar, para fazer. Então, você quando tem o azeite cheio no seu interior, quando você tem a presença de Deus fluindo dentro de si, você terá habilidades para ungir reis. Você terá unção para mudar situações no mundo espiritual. Você terá, porque você está cheio do azeite do Espírito Santo, você terá capacidade, você terá discernimento, você terá autoridade para chegar e dizer, não, eu não quero mais esta situação na minha casa. Porque você está cheio do azeite do Espírito Santo, você terá capacidade de olhar um endemoniado e dizer, não, este aqui vai ser liberto agora. Porque você está cheio do Espírito Santo, você terá sabedoria para falar, liberar dons proféticos na vida das pessoas. É o que Deus tem para nós nesse tempo. É o que Deus tem para a igreja. É o que Deus quer nos fazer experimentar nesse tempo. Seja cheio do azeite novo. Seja cheio da vida de Deus. Que a vida de Deus se manifeste na tua
casa de forma sobrenatural. Que você experimente esse azeite novo a transbordar. Que você experimente esse azeite a fluir na sua vida todo o tempo. Que você transborde, que o azeite transborde, a vida de Deus seja algo que não é por esforço. Não é por esforço, é algo que já faz parte de ti, já queima dentro de ti. Porque você decidiu experimentar. Porque você decidiu experimentar o favor de Deus. Você decidiu experimentar essa autoridade. Então Deus vai liberar o azeite novo sobre a tua vida. O último ponto aqui que eu quero ver com vocês diz o seguinte: precisamos ir ao interior do arraial. No verso primeiro aqui, no verso 3. Primeiro você vai se posicionar. Depois você vai ser cheio do Espírito Santo. E depois você precisa agir no silêncio. Você precisa ungir, abrir a porta e sair rapidamente. O que é que eu quero dizer aqui? É comum, se eu chamasse, ou se nos chamassem agora para ungir um rei, qual seria, ou se te chamassem agora, qual seria a tua atitude? Eu, pessoalmente, se me chamassem para ungir um rei, sabe o que eu haveria de fazer? Primeiro, eu haveria de pegar meu telefone, eu haveria de dizer, WhatsApp logo, status, eu vou ungir um rei. Primeira coisa, para todos verem, que eu estou a ungir um rei. Mas o profeta aqui, o profeta aqui está querendo dizer, olha, deita no quarto, ninguém precisa saber desse assunto. Ninguém precisa saber desse assunto. É só nós os dois, tu e eu, separados, escondidos. Ninguém precisa saber. Deus nos chama para fluir no secreto. Deus nos chama para fluir no secreto. Eu queria convidar a equipe de louvor que subisse aqui. Deus nos chama para fluir no secreto. Dentro, porque estamos a queimar por dentro, vamos fluir fora. Toma um azeite, derrama sobre a cabeça e diz assim, diz o Senhor, ungi de rei sobre Israel. Então abra a porta, foge e não te detenhas. É interessante que o líder em treinamento fez exatamente aquilo que o profeta mandou o fazer. Vamos perceber aqui no decorrer da história que várias coisas já aconteceram. Vamos perceber aqui que o povo estava num tempo que havia um desenvolvimento, havia uma situação, uma transformação política, uma transformação espiritual, havia uma transformação ali na vida de Acabe, quer dizer, havia um tempo, uma confusão ali. Por isso Deus chamou Eliseu e disse, olha, chama alguém para resolver esse assunto. Chamou o improvável aí. Deus nos chama para fazer a diferença. Você é improvável. Você, do jeito que você está. Mas
Eu aqui falei acerca de 3 pontos, ou antes de falar desses 3 pontos, eu vos fiz perceber que nós precisamos nos desfazer dos odres velhos. Nós precisamos nos desfazer do pecado. Nós precisamos nos desfazer do passado, sim, do passado. Daquilo que ainda nos impede de fluir. Nós precisamos nos desfazer, precisamos parar de ser saudosistas. Sim, naquele tempo fluíamos assim. Naquele tempo era isto. Naquele tempo animava assim. Naquele tempo o fluir era esse. Naquele tempo o derramar era esse. Deus liberou aquele derramar naquele tempo para que você viesse até aqui. Deus te fez experimentar tudo aquilo que você passou. Deus colocou todas aquelas pessoas ao seu redor para te conduzirem até aqui. E é interessante que você vai viver, vai experimentar um mover, agora uma unção, e vai chegar um tempo que Deus vai se mover. O que eu estou a querer dizer é: pensa, para de viver no passado. Para de fazer comparações. Para de olhar para aquilo que aconteceu. Deus te chama para novas coisas. Deus te chama para experimentar um novo mover. Deus te chama para fluir de uma maneira sobrenatural. A unção que você tinha, ou que você recebeu lá atrás, era para te trazer até aqui. Daqui em diante, existe uma nova unção. Existe uma nova vida. Existe uma nova autoridade. Cabe a você estar disposto para experimentar, para fluir. Você conseguiu perceber o que eu quero dizer? Você entendeu a palavra? Se você entendeu a palavra, coloque-se de pé.